Neste segundo vídeo de exemplos de desenvolvimento de função de transferência, vamos tratar desse exemplo de motor e carga, indicado aqui na figura. É um exemplo que vem do livro Controle Automático dos professores Castrucci, Bittar e Moura Salles. Eu suponho que você tenha assistido esse vídeo base e também o primeiro vídeo de exemplo, em que eu trato a questão das como gerenciar as condições iniciais, que no final das contas tem que ser tomadas como nulas. Então eu já vou pular essa parte no desenvolvimento a seguir. O sistema aqui é um motor com momento de inércia Jm, conjugado mecânico torque do motor, velocidade angular ômega. Nós vamos utilizar posição em vez de velocidade, né? Então, se eu tomar a derivada da posição uma vez, isso será igual à velocidade. Se eu tomar a outra derivada, será a aceleração angular. Há um conjunto de engrenagens e aqui eu tenho do lado da direita a carga com seu momento de inércia, com sua velocidade e um conjugado de carga, que obviamente se opõe ao conjugado do motor. Então, a maneira de congregar essas grandezas, né, é utilizando a lei de Newton. É o equivalente a massa vezes aceleração igual ao somatório de forças. Aqui é a massa substituída pelo momento de inércia, aceleração contínua aceleração, e as forças são forças rotacionais, que nós chamamos de conjugados ou de torques. Muito bem, então vamos lá. Temos momento de inércia vezes a aceleração do motor. A seu favor está o conjugado do motor e, se opondo a esse movimento, o conjugado da carga é toda a inércia da carga. Então, o momento de inércia da carga vezes a aceleração da carga. Aqui, graças a esse conjunto de engrenagens, essa relação entre R pequeno e R grande, é possível reescrever, né, essa grandeza, posição ou aceleração da carga em termos, hoje nós vamos referi-los às grandezas do motor. Mais ou menos como a gente faz um transformador elétrico, a gente refere o secundário às grandezas do primário. E isso é feito aqui nessa segunda equação, que será nosso ponto de partida. Então, observe, basicamente o que fizemos foi, entrou esse N, o N é a razão entre R pequeno e R grande, é um detalhe. Então, o fato é que aparece aqui na equação como uma constante. A razão disso aqui ser uma equação diferencial, eu já discuti no primeiro vídeo de exemplo, é que a relação entre essas variáveis não é algébrica, existe toda uma dinâmica associada. Se o motor der uma acelerada repentina, ele vai levar um certo tempo para a carga reagir. E a maneira com que a carga reage, né, e também o motor, né, quando a carga, por exemplo, aumenta ou diminui, essas coisas estão amarradas, está descrito por essa equação diferencial. Muito bem, vamos tomar a transformada de Laplace, já considerando condições iniciais nulas, e chegaremos ao seguinte: vamos passo a passo a equação 1. Então, Jm, agora esse aqui vai ser o meu θ maiúsculo de S, S2, eu já tirei as condições iniciais, já considerei as condições iniciais nulas. O tal maiúsculo é um T, M de S, menos JC, isso aqui são constantes, então continuam normalmente. Θ maiúsculo M de S, S2, né, porque há duas derivadas aqui, menos conjugado de carga sobre N, e isso aqui é uma variável na grandeza de Laplace S. Coloquemos θS em evidência.
Então aqui ficou JMS2 menos JCN2S2. Okay? E aqui temos o conjugado do motor S menos o conjugado da carga N. Isso aqui o S eu vou colocar em cima. Ok? Dividindo por esse termo, então θ maiúsculo de S igual a 1 sobre, posso escrever assim, S2JM menos JC sobre N2, ok? TM de S menos, agora essa mesma, só que multiplicado por S, por N, né? Isso aqui está torto. S2 NJM menos JC dividido por um N só, porque já multipliquei pelo outro, TC de S. O que estamos vendo aqui é que a posição do motor, do eixo do motor, depende, claro, do conjugado do motor. Então, quanto mais conjugado ele faz o motor avançar, mais, menos, etc. Mas também é influenciado por um fator da carga. Então, o motor livre vai rodar de um jeito, o motor com uma carga pesada vai rodar de outro jeito, enfim, né? Isso está indicado por essa segunda parcela. Então, como é que a gente representaria isto em diagrama de blocos? Em um diagrama de blocos, colocaríamos algo assim. Uma função de transferência. Deixa eu vou usar cores diferentes para não confundir aqui, tá? Entrada Tm de S e essa função de transferência aqui é a função de transferência da parte do motor aqui, com a saída, daqui a pouco nós vamos falar dela, um ponto de soma, esse entra com mais nesse ponto de soma, e aqui temos a outra parcela, vamos pegar essa cor, esse outro bloco, que é uma outra função de transferência, mas essa função de transferência agora entre o conjugado de carga e a saída, né, que no caso é o θ maiúsculo aqui. E essa parcela entra subtraindo aqui. Então, nós vamos aprender a ver isso aqui. Muitas vezes nos referiremos a essa parcela como uma parcela de distúrbio. Então, imagine você que o motor está operando na velocidade desejada e de repente aumenta a carga. Ora, se aumenta a carga, a tendência é desacelerar o motor e o motor começa a ficar numa posição abaixo daquela que deveria estar, né? Então, se fôssemos fazer o controle de posição, como é que a gente abordaria esse problema? E com essa discussão eu vou terminar. Aqui já está o que fizemos, né? Então, do ponto de vista físico, a esse eixo, aliás, no caso aqui, perdão, a esse eixo, que é o eixo do motor, acoplaríamos um tacômetro, por exemplo, que nos daria a informação da posição no tempo, θ de t, né? Cuja transformada de Laplace aparece aqui. Vamos supor que queiramos controlar essa posição, posicionar o eixo num determinado ângulo, de maneira independente da carga. Se a carga mexer, o controlador tem que corrigir. Então, significa que nós faremos uma realimentação. Então, essa informação tem que ser utilizada. O motor ele é acionado eletricamente por um inversor de frequência,
né? Então aqui inversor de frequência, que é acionado por sua vez pelo controle. Então, do ponto de vista de blocos, teríamos o inversor de frequência aqui, o controlador aqui, e fecharíamos a malha desta maneira. Realimentação negativa, e aqui teríamos, por exemplo, uma referência. Tá? O controlador manda uma ação de controle, e isso daqui chamamos de variável manipulada. Então observem que se quisermos projetar esse controlador, não é de admirar que seja tão importante conhecermos essas funções de transferência que descrevem o comportamento dinâmico daquilo que queremos controlar. Né? Então observe que o que aparece nessas caixas são as funções de transferência. E, inclusive, teremos que ter uma função de transferência para o inversor. Mas se desprezarmos a dinâmica do inversor, que normalmente é tão mais rápida do que a do motor, nós tipicamente substituiremos essa caixa por uma mera constante. Né? E com isso mais ou menos fechamos esse diagrama de controle. O objetivo não é discutir o controle, mas é simplesmente mostrar como que as funções de transferência que acabamos de derivar, elas serão utilizadas no contexto de controle.